sim, tradição filosófica de grandes escritores, onde estão Platão, Cícero e o próprio Rousseau, tornando-se estilistas da filosofia, o que permite garantir de que eles seriam grandes, não fossem filósofos, estando presentes na história universal da literatura. O que há de se sublinhar é de que eles foram grandes escritores e, simultaneamente, notáveis filósofos. É nessa tradição que Rousseau vai se inscrever, inspirado neste estímulo de Madame de Warens, que vai ser exatamente aquela que vai detonar nele esta vocação, estimulando, inclusive, como sua primeira leitora, a buscar editor para que ele estreasse em livro, sentando à mesa do grande saber moderno, que está visível no grupo iluminista que prepara as condições ideológicas de defesa e legitimação da necessidade de uma grande revolução, que seria a Revolução Francesa, à luz de que argumento, da razão, que promete a construção de um mundo harmônico, geométrico, isonômico, igualitário, marcado profundamente pela liberdade, desde que se está combatendo a sociedade medieval fundada na servidão, fundada na falta de autonomia, na falta de autonomia de vontade dos subalternos frente aos chamados superiores, porque a sociedade feudal era altamente hierarquizada. Do barão para o servo, infinitas categorias ali existiam, infinitas camadas ali existiam. Cavaleiros, vassalos, vavassalos, vavavassalos e assim por diante. O que acontece é que esse Jean-Jacques Rousseau, que vai a Lyon, na França, buscar o editor, ao retornar, tem a desagradável surpresa de que Madame de Warens, já estava em companhia de outro jovem, este também suíço, mas profundamente falastrão, deseducado, grosseiro, afeiçoado a contar vantagem, a lidar de maneira desrespeitosa com os outros, a proclamar aos quatro cantos de que já fora amante das mulheres mais reputadas, mais conhecidas, mais notórias, da nobreza europeia. E é este cidadão a quem Rousseau vai buscar transformar, sendo para ele o que Anet foi para si, um mestre de pensamento. Mas fracassa nesse propósito porque o jovem nada quer deste mundo de elegância, de educação, de conhecimento. E tudo quer daquela vida segundo a qual ele se evidencia pela força e outros atributos. Rousseau desiste e, desistindo, vai a Madame de Warens e diz: mamãe, ou eu ou ele. E, para sua surpresa, Madame de Warens diz: ele, e empresta a Rousseau os meios que vão lhe permitir partir para sempre. Ele nunca se dissociará da lembrança de Madame de Warens e dirá até o fim da vida que o melhor quadro da sua vida, a melhor quadra da sua vida, a melhor estação da sua vida, ele viveu em companhia dela. E de longe, nos instantes em que estiver com meios materiais a seu favor, ele sempre zelará pela vida e pelo destino de Madame de Warens, preocupado com um traço de sua atitude, ausente Anet e ausente ele, que era o gosto pela dissipação, a atitude pródiga, o comportamento de Stroina. Rousseau temia que assim ela terminasse na miséria e mandava sempre, através de interpostas pessoas,
meios para que ele pudesse equilibrar materialmente a sua vida. Ele segue para a França e ali, em companhia dos iluministas, que são intelectuais perseguidos sim, pelo antigo regime, ele vai conquistar uma notoriedade construída de maneira substantiva, mas de vez a vez. Primeiro, ele se acerca desses iluministas que o recepcionam. Segundo, ele é solidário com este grupo que está fazendo essa grande promessa de passar a limpo todas as instituições da história da humanidade e contribui para os seus projetos. Uma das formas de contribuição é concorrer para a escritura de um grande livro chamado Enciclopédia e escrevendo verbetes ali sobre música, sobre economia política e outros temas, participando, portanto, da produção desta obra monumental em 35 volumes, que fará grande sucesso neste tempo, deixando a sua presença na história universal como a expressão de um ambicioso projeto, que era exatamente o de repensar tudo à luz do pensamento moderno. Né? Dizer o que foi e o que não foi, né? O que era e o que não era, né? E construir um corpo de pensamento, né? Para a modernidade, encerrado, né? Nesses verbetes desta enciclopédia em 35 volumes. Rousseau contribui para a enciclopédia e um dia um destes enciclopedistas, inclusive um dos editores da enciclopédia, Denis Diderot, está preso em Vincennes, né? E ele vai visitá-lo. Vai visitá-lo a pé, porque ele é mandarilho, né? E encontra nesse dia um jornal que vem em sentido contrário à sua marcha, trazido pelo vento. Era um jornal do dia, e ali tem um edital que está lançando um concurso e premiando em livro e em dinheiro quem melhor responde a essa pergunta. As instituições em processo de construção que conduzem ao mundo moderno, elas necessariamente são portadoras de um caminho para a civilização, ou elas podem, ao contrário, estar se dissociando do que de melhor já foi conhecido pela história da humanidade. Eu sou assombrado com aquela pergunta, senta debaixo de uma árvore e no seu farnel estão papéis e penas e tinteiros, e ele escreve de maneira febril uma resposta a essa questão. E ao escrever de maneira febril a resposta a essa questão, depois de algumas horas ele marcha e encontra Diderot, para quem ele lê a sua resposta, depois de ele dar notícia do concurso da Academia de Dijon. Diderot fica assombrado com a resposta de Rousseau, que todos tenderiam a dizer sim, e ele diz não. E Rousseau, então, sai da penitenciária estimulado por Diderot a imediatamente escrever a sua resposta na Academia de Dijon, participando desse certame, participando desse concurso, do qual ele sairá vitorioso. Começa o caminho para a notoriedade. E esse caminho para a notoriedade vai transformá-lo em conferencista em Paris, num tempo de vida salonária. Ele, buscando meios de vida, realiza conferências nos salões da nobreza. Ele, buscando meios de vida, com a grande facilidade que tinha de escrever partituras musicais, ele as escreve e sobrevive de sua venda, porque a cultura era uma cultura salonária e a música tinha um lugar necessário nesses salões da aristocracia, nesses salões da burguesia, e, portanto, as partituras têm público, e ele, então, aufere meio de vida destas possibilidades também, e, ao mesmo tempo, começa a escrever de maneira copiosa, né? Inclusive óperas e peças teatrais que são levadas a palco
a ponto do rei de França lhe chamar a Versailles e lhe propor que ele seja, afinal, objeto da conquista de uma bolsa real que lhe permita viver só para as artes, sob a proteção da coroa. Rousseau declina desta oferta real, dizendo ao rei de França que ele perderia sua liberdade, que é o bem maior de que ele dispõe. E segue o seu caminho, no qual grandes obras vão ser escritas e se incorporarão para sempre ao patrimônio espiritual da humanidade. Do ponto de vista do direito e da política, que obras são essas? Eu direi que o magma do pensamento jurídico-político de Rousseau se encontra em discursos sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, do contrato social, projeto de constituição para a Córcega, considerações sobre o governo da Polônia e cartas da montanha. Nesta obra-prima do dizer de Norberto Bobbio, chamada Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, Rousseau reconstrói as etapas da organização da vida social na humanidade. E ao reconstruir essas etapas, chega de idade em idade, metodicamente ali estudada, a ser o fundador das chamadas ciências do homem. Ele é alguém que já conquistaria um lugar na história universal da inteligência por ser o fundador da ciência do homem, fundador da antropologia, precursor da sociologia, humanista de alta voltagem. Ele, então, narra que certo dia um bando vai, sob uma manhã esplendente no campo, e vislumbra no horizonte um trigal fértil. Esse trigal fértil é objeto da cobiça do mais forte dos membros desse bando, que avisa ao grupo: isto é meu, e determina ao grupo que cerque esse domínio do qual ele se fará senhor. E o grupo, temeroso, o obedece. Rousseau retira daí uma reflexão poderosa. Ele diz: nesta manhã de sol esplendente diante do trigal fértil, este homem terá, em um só gesto, criado dois caminhos desafiantes para a humanidade. Terá sido o fundador da propriedade privada, isto é meu, e quando o grupo cerca a terra e o obedece, terá também criado como consequência a desigualdade social, porque ele se fará proprietário e todo o grupo não proprietário. E Rousseau identifica na propriedade e na desigualdade dois males terríveis para a vida social, aos quais ele vai buscar oferecer remédio. E o que acontece é que neste mundo de propriedade e de desigualdade, propriedade privada, desigualdade social, Rousseau vislumbra a âncora da passagem do estado de natureza para o estado social. Porque até então o bando vivia no estado de natureza. E o que foi o estado de natureza para Rousseau? O estado de natureza foi a própria felicidade para o homem, o próprio cenário paradisíaco para o homem, a própria vivência edênica para o homem, porque Rousseau parte de uma antropologia filosófica que reconhece o homem como, por natureza, bom e feliz. O que terá mudado a natureza humana? A sociedade. Como e quando? A sociedade o perverteu, o colocou sob ferros e o tornou miserável em toda parte. Quando e como? Quando instituições jurídicas e políticas foram contratadas, transitando deste feliz estado de natureza para o nefasto estado social, porque essas instituições jurídicas e políticas constituíram uma falsa convenção, um falso pacto
um falso contrato social, na medida em que o Estado daí decorrente foi Estado para sacramentar a propriedade privada, foi Estado para legalizar a desigualdade social, criando uma ordem despótica, uma ordem tirânica, fundada na violência, na força, no calabouço, no distanciamento alienado do homem de si mesmo, de sua verdadeira natureza. Porque este homem, que era bom e feliz no estado de natureza, no estado social, sob o falso contrato social, se tornou sob ferros, se tornou escravo, se tornou subjugado, se tornou miserável em toda parte. O que é a transição, a negação da humanidade profunda? O que fora o estado de natureza, uma estação do homem bom e feliz. O que passou a ser o contrato social, o próprio retrato da miséria humana. O homem senhor de outro homem, o homem humilhando e explorando o outro homem, o homem com presunção de superioridade sobre outro homem, fazendo com que daí resultassem instituições sociais, jurídicas e políticas malévolas, construídas para sacramentar a propriedade privada e a desigualdade social, em desfavor da humanidade verdadeira, em desfavor da humanidade profunda, crestando, queimando as fontes, as raízes da verdadeira liberdade, da verdadeira razão. É por isso que Rousseau tem uma visão totalmente particular, contrastante com a visão de Thomas Hobbes, contrastante com a visão de John Locke. E por que Rousseau tem esta visão do estado de natureza? Porque Rousseau, grande leitor que era, acompanhava de maneira entusiasmada toda a literatura dos viajantes. Não só fora leitor de Michel de Montaigne, um sábio francês que refletiu sobre a literatura dos viajantes, como ele próprio se tornara leitor sistemático da literatura dos viajantes produzida no Mundo Novo, financiada pelos príncipes europeus que queriam conhecer as terras novas, seus povos, suas riquezas, suas potencialidades, e mandavam sábios viajarem a este mundo e produzirem obras sobre obras, narrando o que era aquele ambiente físico, quais os costumes sociais ali reinantes, como os povos tribais existiam, que afinal tudo aquilo passava a ser relatório, dizendo como é que essas terras novas poderiam vir a ser exploradas. Quanto ouro, quanta prata, quanto diamante, quanta riqueza natural da biodiversidade ali existisse, tudo isso poderia ser objeto da sua transformação e acumulação de capital. E Rousseau leu esta literatura dos viajantes e se tornou expert numa terra nova chamada Brasil. E teve a intuição de que todo homem, homem todo, na sua origem natural, fora bom e feliz, puro e doce, ao conhecer o modo de vida do índio brasileiro. Sobre essa matéria, amigos e amigas, há um livro espetacular produzido pelo jurista brasileiro Afonso Arinos de Belo Franco, que eu recomendo para leitura nesta Semana Santa. O Índio Brasileiro e a Revolução Francesa. É inspirado no índio brasileiro que Rousseau cria o mito do bom selvagem. Este bom selvagem, no estado social, deixa de existir. E o estado social passa a ser o estado despótico, o estado tirânico, o estado da desumanidade, da autocracia, do absolutismo, da violência, da negação da liberdade e da racionalidade. Eis o contratualismo criticado e condenado por Rousseau. Mas Rousseau vai oferecer um cenário de solução para tudo isso. Que cenário é este? Um segundo e verdadeiro contrato social. Onde é que esse contrato social está versado? Está versado na obra de Rousseau, do contrato social. O que ele sugere? Que a solução é de ordem democrática.
Rousseau ultrapassa o liberalismo que existe pela metade em Thomas Hobbes, liberalismo na economia, que existe de maneira integral em John Locke, liberalismo na economia e na política. E é o apóstolo de uma ideia diferenciada. A solução é democrática. Só um regime participativo, de sociedade organizada, mobilizada e, portanto, participante, pode fundar o verdadeiro contrato social. Em que consiste esse verdadeiro contrato social? Consiste no caminho para que se dê resposta aos dois males: resposta à propriedade privada, resposta à desigualdade social. Qual é a resposta à propriedade privada? O estabelecimento como regra geral de vida da função social da propriedade, para que ele aproveite a todos que nela trabalham, a todos que nela criam riqueza, a comunidade envolvente, a propriedade privada, que vai passar a se livrar do mal de origem, que é o egoísmo, ao cumprir uma função social, que é fazer com que ela aproveite na sua geração de riqueza ao titular, o proprietário, e a todos aqueles que, dentro e no entorno da propriedade, colaboram para que ela seja um domínio útil gerador de riqueza. E para quê? Para que, ao cumprir a sua função social, ela promova a todos, contribua para a emancipação de todos, dê meios dignos de vida a toda a comunidade que nela trabalha, que nela gera riqueza, que não pode ser só de um, aprofundando egoisticamente a desigualdade social por meio da propriedade. E na outra vertente, como é que a questão da desigualdade social vai ser resolvida? Vai ser resolvida com uma distinção russoniana. Há uma desigualdade natural, há uma desigualdade social. Desigualdade natural: uns são homens, outros mulheres, uns são brancos, outros são pretos, uns são amarelos, outros são vermelhos, uns são altos, outros são baixos, uns são magros, outros são gordos. Como é que isto deve ser tratado? Com a compreensão de que tudo isso faz parte de uma só realidade, diferentes faces da mesma humanidade, cabendo respeitar tudo e todos. E como é que se resolve a desigualdade social? Se resolve a desigualdade social por meio da propriedade. O que se deve fazer com a propriedade privada? Extingui-la? Estatizá-la? Coletivizá-la? Rousseau diz não. O que se deve fazer é estender horizontalmente a experiência da propriedade, criando uma democracia de proprietários, com o maior número possível de proprietários, sempre, de vez a vez, se multiplicando. Para quê? Para que daí nasça o equilíbrio social, num mundo de múltiplos e como que infinitos médios e pequenos proprietários, numa pequena e média propriedade altamente produtiva, que permita fundar nela a cidadania, diminuindo as distâncias sociais, estendendo a emancipação social, a dignidade social. Por quê? Porque vai se diminuir a distância social, ampliar, em vez da desigualdade, a igualdade social. E quem deve garantir tudo isso? O novo contrato social. E deve garantir por meio de quê? De um Estado democrático de direito, de um Estado social de direito. Quem deve conduzir tudo isso? O príncipe do Estado. O que a sociedade civil organizada deve fazer? Desconfiar para sempre do príncipe do Estado. Buscar de maneira organizada, mobilizada e participativa, porque ele é a favor da democracia, sobretudo participativa, controlar e direcionar o Estado, colocando as instituições do Estado a seu favor. É por isso que Jean-Jacques Rousseau é apóstolo da democracia social. É por isso que, com o verdadeiro contrato social, uma segunda transição do falso para o verdadeiro contrato social, ele está buscando a regência das instituições jurídicas e políticas pelo próprio povo, pelo povo político.
Por isso que Rousseau diz que é a vontade geral a força condutora das instituições jurídicas e políticas. E ele distingue vontade geral da vontade de todos. Ele diz, a vontade de todos, para o mais e para o menos, é uma vontade em que há embates de egoísmos. Eu faço somatório dos egoísmos individuais e para o mais e para o menos, desse entrechoque vai resultar a prevalência de uns sobre outros, sistematização do egoísmo. Isso é diferente de vontade geral. Vontade geral não é a vontade de todos. A vontade geral é inalienável, por isso Rousseau desconfia da representação e aponta o caminho da participação para que cada um se represente e esta vontade geral tem compromisso necessário com o bem comum e não com o egoísmo de ninguém. E tendo compromisso necessário com o bem comum, vai buscar direcionar as instituições jurídicas e políticas, controlando o príncipe do Estado, para que ele se coloque a serviço do verdadeiro soberano. Quem é o soberano? O cidadão. Quem é o soberano? A sociedade civil. Quem é o soberano? A cidadania organizada. Quem é o soberano? O povo político. Ele é que é senhor das instituições jurídicas e políticas. As autoridades públicas, nas instituições jurídicas e políticas, são comissárias do povo. Só são legítimas se estiverem a seu serviço. E por isso Rousseau está pensando numa religião civil que busque formar a consciência sempre da cidadania, das novas gerações, para que esse verdadeiro contrato social seja cumprido, para que esse verdadeiro contrato social seja preservado, para que um mundo de democracia se estabeleça segundo uma regra moral que ele considera central da vida. Que regra moral é essa? Criar um mundo em que não haja ninguém tão potentado que possa comprar o miserável. Criar um mundo em que não haja ninguém tão miserável que tenha que se vender a um potentado. Criar, afinal, um mundo de equilíbrio, comprometido com a liberdade e com a igualdade, comprometido com a dignidade humana, que em seu estatuto envolva a promoção da mulher, a defesa da natureza, a proteção das crianças, numa agenda de ampla atualidade que faz de Rousseau o mais vivo, sim, sem dúvida, o mais vivo dos filósofos de todo o iluminismo. Aquele cuja agenda desafia o mundo na hora que passa e que o convida a preparar o caminho para uma sociedade de maior equilíbrio, para um mundo mais humano, comprometido com valores. E entre esses valores, Rousseau coloca de maneira central o problema do direito, o problema dos valores jurídicos. Na medida em que ele diz que o mundo será transfigurado quando nenhuma vontade se sobreponha à vontade da lei, à vontade verdadeira e efetivada da lei. Que ela seja a forma de regência de todo o social, subordinando a si todas as arbitrárias vontades egoísticas, econômicas e políticas, fazendo com que ela seja um instrumento de regência ao qual todos estejam submetidos no verdadeiro contrato social, comprometido com a efetivação desta regra moral de vida. Um mundo em que não haja ninguém tão potentado que possa comprar o miserável, um mundo em que não haja ninguém tão miserável que tenha que se vender a um potentado. Muito obrigado, amigos. Até o nosso próximo encontro.